Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo de Cinema. O assunto de hoje é um completo desconhecido, filme indicado a 8 Oscars em 2025, incluindo melhor filme, roteiro adaptado, melhor ator, melhor direção, enfim, é um dos grandes filmes dessa temporada e cinebiografia do cantor Bob Dylan. Ninguém mais, ninguém menos do que o cantor Bob Dylan. Mas antes de eu falar e apresentar quem está aqui com a gente, quem está vendo já percebeu quem é, já viu os arrobas ali, né? Mas quem está só ouvindo ainda não sabe. Eu gostaria de pedir para você, primeira vez, se estiver por aqui no YouTube, nas plataformas de áudio, por favor, se inscreva, curta, compartilhe e deixe seus comentários, né? Engaje com a gente, porque a gente está crescendo cada vez mais e é justamente porque vocês nos dão esse pequeno auxílio que não custa nada. Agora eu preciso apresentar Rafael Henriques e Janda Montenegro, que vão falar comigo sobre um completo desconhecido. Tudo bem, pessoal? Oiê, tudo bem? Obrigada pelo convite. Olá! Antes de qualquer coisa, eu quero perguntar: gostaram do filme? Deem suas primeiras impressões. Ih, Bom, começando que não é a primeira vez que os dois protagonistas trabalham juntos, né? Eles já vêm do Um Dia de Chuva em Nova York, né? Então eles já têm uma certa química, uma certa integração, né? o de Alien Visionário, mentira. Primeiramente, eu queria só falar que esse aqui é o verdadeiro papo de cinema, né? Porque aí vira um podcast, aí vira realmente um papo de cinema. Olha aí, ó, Tem mentira. toda a razão. Tem toda a razão. Então, eu acho que um completo desconhecido, eu acho que faz jus ao nome, mas não faz jus às indicações. E não tanto porque ele é um filme ruim ou um filme mal feito, mas porque está superestimado por um negócio que, assim, vale tanto premiar esse filme. Acho que a pergunta sempre é essa, né? A gente tem que partir de um princípio, assim, que a premiação, seja ela qual for, em que âmbito for, ela é uma validação de que você fez a coisa certa, de que você fez bem feito, de que você, né, planejou, enfim, mesmo assim, você trabalha numa empresa e ganha um prêmio de funcionário do ano ou do mês, significa que você se dedicou, que fez aquela coisa. Então, parte daí. Quando você tem outros indicados em qualquer categoria e você vê que o trabalho dos outros se sobressai melhor, será que a sua indicação tem a ver tanto com o quanto você se esforçou? Você ganhar esse prêmio, você fez mais ou você fez melhor do que os outros, né? Eu acho que a questão é sempre essa. A gente sabe também, né, que como todas as premiações, né, tem muito mais por fora do que exatamente o filme, né? Tem ali toda uma estrutura que Uma leva um filme, campanha uma também, né? campanha, exatamente. Mas assim, eu particularmente não esperava muito do filme. Eu, pelo jeito, gostei um pouco mais de vocês do filme, tá? A questão é a seguinte: eu acho que a Jana está completamente correta, que existe uma contextualização, principalmente em relação ao Oscar. Porque a gente está falando de uma figura que é o Bob Dylan. É difícil trazer, inclusive, um comparativo para o Brasil. Eu discuti com os outros editores do Papo de Cinema e vamos tentar trazer o Bob Dylan na figura norte-americana para o Brasil. Seria o Roberto Carlos pela popularidade? Talvez. Seria talvez o Chico Buarque pela genialidade? Talvez. Mas a gente está falando de uma figura nos Estados Unidos, né? Para tu ver como é difícil a gente comparar. A gente está falando de um cara que sempre negou rótulos e conseguiu fazer isso ao longo de mais de 40, 50 anos de carreira. É um cara que tem inúmeras, incontáveis canções que foram disruptivas, que são incríveis. O cara, no final da sua carreira, agora depois de idoso, ganhou um Nobel da Literatura pelas suas canções, né? Sem, não foi por seus livros, enfim. É um cara que, querendo ou não, é genial. E ele tá um pouco acima das críticas, porque a gente tem várias figuras norte-americanas que eles amam, mas que não estão imunes a críticas. As pessoas estão sempre lá dando pau e dando pau. E o Bob Dylan é meio que imune a isso, né? Ele não é um cara que está sempre no olho do furacão. Acho que também junto porque ele escolheu ter uma vida mais reservada, enfim. Então ele quase sempre está reservado aos elogios. Então, vão lá e resolvem fazer um filme caro sobre esse cara. Escolhem um operário do cinema, que é o James Mangold, que faz sempre filmes redondinhos, né? Ele não é um cara que faz filmes maravilhosos, mas também não faz filmes ruins. E dentro disso eu também quero a opinião de vocês, se vocês assistiram outros filmes da carreira desse cineasta. E ele escolhe um ator que está super bem quisto em Hollywood, né? Ele é um queridinho, Timothée Chalamet, para fazer um filme sobre esse cara que está meio acima de qualquer suspeita. Então, eu concordo com vocês plenamente de que indicação a 8 Oscars é um pouco exagerado.
Olha, eu vou dizer para vocês que a indicação ao melhor ator já estaria de bom tamanho. Sabe? Direção, roteiro adaptado, eu acho que vale, porque eu li o livro, que o filme é baseado, é o Dylan Goes Electric, do Elijah Wald, e de fato é praticamente uma cópia do livro. Não tem muita saída dali. O clímax do livro e do filme são o Dylan pegando uma guitarra elétrica, né? E esse caso em específico, né? O Dylan, que era um cantor de folk e resolveu mexer com as estruturas do folk ao tocar uma guitarra elétrica, né? Então ele conseguiu a antipatia de todos os puristas da folk music, por isso esse é o clímax do filme, e muitos brasileiros realmente não estão conseguindo se identificar com esse clímax. Porque, tá, mas é um problema ele tocar uma guitarra elétrica naquele contexto, naquele local, no festival Newport Folk Festival, era sim um problema. Era a mesma coisa que na final da Copa do Mundo o cara pegar a bola e furar com uma faca. Sabe? É basicamente isso. Então eu concordo com vocês. Eu acho que é um filme, na minha visão, acho que eu devo ter gostado um pouco mais. Acho um filme redondinho, aquele nota 6, tá? Aquele filme para passar. Mas uma indicação a melhor ator pro Timothée Chalamet, eu acho que já estaria de grande tamanho, Meu Deus, tem tantas camadas aqui para comentar. né? Vamos por partes, né? Vamos lá. Eu só queria. Você falou o negócio da comparação, a gente estava justamente hoje de manhã falando isso. É, eu acho que a gente poderia comparar talvez o Bob Dylan como o Sérgio Reis aqui no Brasil. Em questão de genialidade, eu acho que o Bob Dylan ele escreve tal como o Manuel de Barros, que era um grande poeta. Porque o Manuel de Barros ele era genial no simples, né? Ele escrevia sobre a lagartixa, sobre a folha ao vento, e de uma forma simples que a pessoa ficava maravilhada. Tem uma frase no filme que eu acho que uma das frases do filme resume bem. As pessoas me perguntam como que eu escrevo essas músicas, mas na verdade o que elas querem perguntar é por que não foram elas que escreveram. Eu acho que é sobre isso, porque você pega a letra do Bob Dylan, principalmente no início de carreira, você fala: nossa, mas isso aqui é tão simples. O cara está falando sobre a colheita, sobre voltar para casa e não querer voltar, né? Uma nostalgia que você nem sente, mas que você sente pela música. Eu não vivi aquela vida, mas estou sentindo esse sentimento. Então, assim, o Sérgio Reis seria algo assim, né? Aquela galera do sertanejo do interior, enfim, do milênio passado, né? E é uma galera que fez toda uma carreira com músicas desse tipo, né? Música da fogueira, do mato e tal. E chega agora, por exemplo, um sertanejo totalmente eletrônico, totalmente pop, totalmente misturado com funk e tal, que vai para um outro lugar, uma galera que fica milionária. Eu acho que se eu fosse comparar, seria tipo isso. Bob Dylan, quando ele pega o elétrico e coloca no folk, ele está fazendo esse tipo de revolução que na época, obviamente, muitas pessoas não gostaram e tal, até hoje talvez não gostem, mas é porque pega de um ritmo que era muito íntimo, muito interno nos Estados Unidos para transformar em algo muito mais popular no sentido de pop, né? De ser universal, com outros instrumentos mais jovens, mais atuais, mais sei lá o quê, né? Eu acho que eu compararia por aí. E aí, a partir disso, eu acho que o filme, como você mesmo falou do livro, o livro se chama algo como quando o Bob Dylan pega a guitarra elétrica, né? Então, é isso, é sobre Faz bem esse traduzindo. momento, né? É É. sobre esse momento de como que ele se transforma depois nessa grande referência, que entram cartelas no fim do filme que eu discordo muito de ter se tornado cartela e não conteúdo. E vou te dizer, começa que eu já odeio cartela no final do filme biográfico. Eu já Pois detesto é. isso. Eu não gosto. Eu acho que se for pra colocar. Assim, ó, mal e mal, uma só. Uma já tá ótimo. Fulano de tal se tornou o maior cantor vivo do não sei o quê. Sabe, beleza, uma. Agora, foram cartelas para quatro Continuar personagens. explicando. Ah, É. não, isso não é legal. Pois Concordo com é. você. Você tem um filme de 2 horas e meia para contar a vida de alguém, depois você tem que continuar explicando o que aconteceu com essas pessoas. Sim. E aí, nas cartelas, justamente, eu acho que tem as informações mais preciosas do filme, que ele não conta no filme. Então, assim, desculpa. Depois de 2 horas e 20, você levantou e foi no banheiro e você perdeu uma informação, né? E é que é justamente isso. Ele fala na primeira cartela de como o Bob Dylan pega a guitarra e insere no folks, e isso acaba revolucionando não só o ritmo,
mas o álbum que ele lança se torna um dos mais influentes e mais revolucionários da história da música. Porra, então é por isso que eu vi um filme de 2 horas e 20. Pra entender como é que isso acontece depois, mas isso não tá no filme. Que é um Sim. absurdo, eu acho. Ele prepara todo o campo para uma parte um. Aí falta a parte 2. E aí a parte 2 fica tipo num resumo em 2 frases. Quem viu, viu, quem entendeu, entendeu, quem viveu, lembra, sabe? Então Sim. é como se ele não pegasse todo um trabalho e não falasse do que se trata. É curioso ver como no filme, pelo menos, ele retrata como o Bob Dylan ele foi influenciado pelas pessoas com quem ele interagia. Você vê, por exemplo, a moça que ele encontra, a loura, A Sandy, Sadie, a Cindy, Cindy. isso, Cindy. perdão. Assim que ele começa a interagir com ela, ele começa a mudar até mesmo a letra de algumas das músicas dele. Ele começa a criar de uma forma diferente como ele já se apresenta no início do filme. E ele vai se modificando ao longo do filme. O personagem Bob Dylan vai se modificando ao longo do filme. Você vê até que tem uma rápida passagem sobre a pintura, que Sim. fala rapidamente sobre a pintura, mas não se trabalha mais de forma mais profunda, mas porque também não é aquela fase do Bob Dylan, né? Sim, sim. Eu comentei isso no dia que eu assisti ao filme, que os responsáveis eles se valem muito de informações pregressas. Como a gente já comentou que o Bob Dylan bom, qual é o filme agora sem comparações estéticas ou de linguagem? Qual é o filme de um cara assim, por exemplo, digamos um Roberto Carlos? A gente vai assistir o filme e a gente sabe tudo que vai acontecer, porque todo mundo sabe o que aconteceu na vida do cara, desde a infância até a fase idosa, né? E o Bob Dylan é assim nos Estados Unidos. Todo mundo sabe todos os passos deles e os passos disruptivos. Isso fala também muito sobre distribuição, porque os responsáveis se valem muito do público norte-americano saber o que aconteceu. Então tem muitas coisas ali que ficam subentendidas. Agora para um público brasileiro, pegamos um brasileiro que não gosta de Bob Dylan, conhece uma música, talvez nem conheça e tal. Esse filme não vai comunicar nada. Ele não vai dizer nada. Isso eu concordo plenamente. É um filme que se vale das pessoas que já conhecem pregressamente o trabalho dele. E tanto é que aquilo ali embora seja, né, o Dylan pegando a guitarra, seja uma coisa muito importante na sua carreira, talvez a mais popular, é uma das. Muitos outros momentos da vida dele, ele fez outras coisas tão importantes quanto, né? Então eu acho que eu concordo com vocês, por isso que eu digo para vocês, é um filme que eu acho redondo, como todos os outros filmes do James Mangold. Ele não inova, ele não traz nada diferente, ele não pensa, eu vou fazer algo diferente nesse filme. Ou então eu vou focar vou pegar esse fim de semana e vou tratar de uma forma. Não, ele flerta com uma cinebiografia e chega ao final, ele corta isso abruptamente, né? Então eu acho que, sim, é um filme redondo, é um filme que eu acho que funciona, mas deixa, sim, um sentimento tá, é só isso, então, não tem mais nada. Mas, né, eu acho que a gente vai falar isso mais pra frente também, sobre um filme que também se ancora muito sobre a interpretação do Timothée Chalamet. E eu só faria um acréscimo no que você falou, porque, obviamente, quem conhece a história já viveu essa história, né? A galera tá viva ainda, assim, quem viveu aquela Sim, época. Mas eu diria que o objetivo desse filme também é apresentar, também seria apresentar o Bob Dylan para uma nova geração. Porque quando você escala o Timothy para fazer o protagonista, e quando você tem a Disney como distribuidora, eu acho que, né, tá muito claro com quem eles querem dialogar. Eles querem trazer um público jovem para conhecer, mas não funciona, né? Isso, assim, tudo bem, o Timothy vai atrair um público, mas que não vai conhecer. Na verdade, eu diria até mais, que era uma coisa que a gente também estava conversando. A sensação que eu tenho, assim, eu não sou grande fã do Bob Dylan, eu não conheço a vida dele. sim. Eu gosto muito mais das letras de música dele, cantada pelos outros, inclusive, mas a sensação que eu tive quando eu terminei o filme foi tipo, nossa, eu preferia não ter conhecido esse cara, né? Aquela frase do não conheça seus ídolos, senão você pode se decepcionar. Cara, foi muito isso, assim, porque no final do filme você fica, nossa, mas, poxa, você é assim, sabe? Suas músicas são tão legais, amigo, e você é. Então, assim, não sei nem nesse sentido de trazer, apresentar para o público se isso funciona, porque não é um bonito retrato do cara, né? Na verdade, não. Na verdade, você vai construindo para baixo, cara. Então, porque você não é um filme exaltação
tipo o Better. Rocketman. Better Man. O Better Man é um pouco de. A gente volta pro Better Man, mas assim, tipo o Bohemian Rhapsody, que tem toda uma trajetória é, bem destrutiva e tal, mas você acaba o filme falando: caraca, o cara passou, superou, não sei o que, nananã. O Rocketman também, você fala que ele passou por uma jornada e tal, mas no final você fala: pô, que cara, né, guerreiro e tal. Nesse não. E o Better Man, eu acho que o Better Man é até mais honesto nesse sentido. Porque o Robin Williams, a primeira frase do filme é: oi, eu sou um babaca, todo mundo já me chamou disso e outras coisas piores, e tá tudo certo, esse é um filme sobre mim. Não esconde isso, ele fala assim: eu sou esse cara, e é sobre esse cara que você vai ver esse filme, que é, né, muito criativo, muito colorido, né, bem feito e tal, mas ele continua sendo essa pessoa, ele não finge ser outra pessoa. O completo desconhecido parece que você pega, sabe, esse ídolo e traz um lado não bonito dele. E você fala: gente, mas pra quê? Eu preferia pensar que ele era bonito, que ele era um ídolo, que ele era legal, né? Pra que você faz isso? Não entendi, não entendi. Pô, pra que eu vou querer, sei lá, uma cinebiografia da Taylor Swift em que ela não é uma menininha bonitinha country do interior, não sei o que lá, que ela é uma garota, sabe, super cruel. Pra que eu vou querer ver isso dela? Não sei, não Antipática, né? faz sentido você querer ver isso. Vocês estão vendo aí que a dupla não gostou nada da proposta do ano que vem. Lembrando, você não vai ganhar o Oscar de melhor direção nem aqui, nem em outro planeta. Mas a gente vai fazer um breve intervalo e daqui a pouco a gente está de volta e vai continuar falando sobre o filme. O segundo bloco geralmente tem spoilers, mas nesse, né, como já é uma história, é a mesma coisa que spoiler de filme bíblico, né? A gente já sabe o que vai acontecer. Então, a gente vai só continuar falando sobre o filme e cinebiografias em geral, porque não tem spoiler. Fica aí com um recado importante, daqui a pouco a gente está de volta. Olá, pessoal! Aqui é Robledo Milani, editor-chefe do Papo de Cinema, e você está acompanhando o nosso podcast. Agora, estamos dando uma respirada na conversa, não apenas para retomar o fôlego, mas também para lembrar você de que esse espaço também é seu, sabia? Pois os parceiros do Papo de Cinema tanto podem sugerir os temas a serem debatidos nesse momento de troca e de discussão, como também negociar conosco inserções comerciais, divulgando o seu produto, evento, filme ou marca. Fala com a gente, manda um alô por aqui, por qualquer um dos nossos perfis nas redes sociais. E você sabe, estamos no Instagram, no Twitter e no Facebook, ou mesmo lá no site, pelo nosso e-mail papodecinema@papodecinema.com.br. Estamos esperando pelo seu contato, viu? Tenho certeza de que vai ser massa demais contar com você ao nosso lado, tornando esse Papo de Cinema ainda mais amplo e diverso. Bora lá? Estamos de volta para falar sobre um completo desconhecido. Agora, nessa primeira parte, Janda, é a deixa perfeita para a gente falar também sobre cinebiografias. Tu falou, vocês gostam de Bohemian Rhapsody? Gosto. Eu já não gosto. Mas assim, eu acho que eu não gosto muito porque eu criei uma antipatia com o Rami Malek imitando o Fred Mercury. Mas é importante a gente falar sobre isso. Agora são dois assuntos. Primeiro, cinebiografias. Eu gosto mais quando a cinebiografia pega um recorte. Eu acho que eu tô um pouco cansado dessa coisa de tentar falar sobre a vida inteira, abrir muitas abas. Aliás, esse é um medo que eu tô também sobre o filme do Michael Jackson, né? Eu acho que abrir muitas abas, tu acaba criando para si uma responsabilidade muito grande. Então eu gostei muito quando se soube que um completo desconhecido seria só sobre esse pequeno recorte. Então, a partir disso, a gente debate. Mas também sobre o Timothée Chalamet, eu queria falar com vocês. Tá tendo uma discussão sobre ele imitou ou ele interpretou. O que vocês acham? Vocês gostaram da interpretação? Eu já de antemão já confesso para vocês que gostei. Acho que em alguns momentos ela realmente está bem replicada. Tinha algumas respostas, principalmente monossilábicas, que parecia que era o Bob Dylan dublando o Timothée Chalamet. Não sei. Eu acho que assim, são dois momentos. Um, quando ele bota o óculos escuros e antes dele botar o óculos escuros. Há uma certa transformação a partir daí. Eu acho que antes dele botar óculos escuros, eu acho que é mais Timothée Chalamet. E a partir do momento que ele bota óculos escuros e se consagra o próprio Bob Dylan, né? A figura, a persona, já vira muito mais Bob Dylan. Eu acho que é por aí. Quando eu gosto do Timothy em Me Chama Pelo Seu Nome. Eu acho que ali ele surge mundialmente, né, e tal.
fiquei bastante impactada. Mas de lá pra cá eu fiquei, amigo, dá um tempo, eu não aguento mais ver você, sabe? Você faz tudo, sabe? Desde o comercial, O Onca, o Wonka, Duna, sabe? Até quando ele não tá, parece que ele tá, sabe? Tipo assim, ele não tá em rivagem, mas parece que ele tá, sabe? Porque é a cara dele, o filme, sabe? Tipo, Boa, boa. até o concurso de sósia o cara me aparece, sabe? É Tipo, verdade. amigo, sabe? Slow, vai um pouquinho mais devagar. Ou pelo menos, assim, tipo assim, fica louro num filme só pra eu ver você um pouquinho diferente, porque é sempre ele, sempre a mesma cara, a mesma caracterização. Então a sensação que eu tenho é sempre estar vendo o mesmo papel, apesar dele estar com uma roupa diferente, né? Tem essa cena já pro fim do filme, que ele tá com a moto, andando de moto, que me linkou pro Meu Chamo Pelo Seu Nome, porque, sabe, parecia aquela criança rebelde daquele filme que veio pra cá, entendeu? Porque é sempre a mesma coisa. E eu, assim, eu quero gostar muito dele. Eu respeito ele como pessoa. Ele ganhou o SAG Awards agora e eu fiquei tipo, ai, não, sabe? Mas por outro lado, ele sobe no palco e faz um discurso bonito, que ele fala, ah, eu quero ser como os meus ídolos, eu sou um cara esforçado, eu quero me esforçar para ser sempre melhor, eu tô sempre tentando, não sei o que. Eu fiquei, poxa, tá bom, você tá certo, amigo, porque você quer ser esse cara. Você entende que você não é esse cara, que você tá trabalhando, que é como todo mundo deveria estar, né? Pô, querendo ser melhor, se desafiando. Então, assim, eu quero muito gostar dele, mas eu tô cansando dele. Tem pouco disso. E no Bob Dylan, no Completo Desconhecido, eu acho que fica nesse lugar, assim. Quando, a primeiro 40 minutos do filme, que ele tá lá de cara lavada, você não compra o Bob Dylan ali. Você tá vendo o Timothy o tempo todo. Eu adoro cinebiografias. A gente sempre tá assistindo, né, Rafa? Mas, para mim, a coisa fundamental em qualquer cinebiografia brasileira, estrangeira, é: se você não conseguir ver o ator no filme que você tá vendo na cinebiografia, então fizeram um ótimo trabalho. Sim. Se você tá ali o tempo todo olhando para a cara do ator ou da atriz e não tá lembrando do personagem, né? É porque ele não conectou. Ele não entrou ali, né? E isso vale para todos os que estão acontecendo. Então, se eu estou o tempo todo vendo o Timothy, se eu estou o tempo todo vendo, sei lá, o Jesuíta Barbosa, que vai vir agora no Ney Mato Grosso, né? Que também é uma grande expectativa. Se eu conseguir ver o Ney, para mim tá excelente, né? Mas se eu ficar vendo, né, o Timothy o tempo todo, faltou ali a conexão. E aí também tem um pouco da direção, né? Que Sim, tinha que dar uma. eu gosto do trabalho do Timothée Chalamet, desde Me Chame Pelo Seu Nome, eu acho ele bom ator. Eu concordo que tem alguns momentos que realmente é difícil, né, enxergar o Bob Dylan ali, até porque o Bob Dylan é essa pessoa que a gente, pelo menos em público, vê ele sempre com os olhos meio gastos. Ele parece sempre que tá chapado. Essa é a verdade. Ele sempre parece que ele tá drogado. Então, assim, quando ele. Eu tenho um pouco de dificuldade quando ele acorda de manhã no filme e já pega o violão e sai dedilhando sem tomar café, Ai, sem nada. nossa. Mas, assim, cara, isso me incomodou um pouco. Eu pensei, não, isso já é uma construção imagética que eu acho que deu uma forçada. Agora, quando ele canta, eu consigo me conectar. Principalmente, já na primeira cena, quando ele canta pro Woody Guthrie no hospital, eu digo, cara, esse cara tá se esforçando. Ele tá cantando, ele Uhum. não tá dublando, sabe? Ali eu achei que ele se entregou de verdade, eu acho que funciona. E eu acho que também disso que tu falou, Janda, é uma coisa que a gente tem que, já que tu gosta, vocês gostam de cinebiografias, eu acho importante também a gente perceber que também o que, que é que esse artista biografado dá para esses atores. Por exemplo, eu adoro o Rocketman. E o Taron Egerton ali, ele tem um cara que é super. O Elton John cheio de caras, de caretas e performances, né? Então eu acho que ali ele tem muita coisa para trabalhar. Eu acho que o Taron Egerton, inclusive, tá melhor que o Rami Malek em Bohemian Rhapsody. E não foi indicado ao Oscar. Eu acho isso assim, ó, uma falha na história da academia não ter indicado esse cara ao Oscar, sabe? E o Rami Malek eu não consigo, primeiro porque ele dubla. Eu sei, é quase impossível replicar a voz, para né, para não dizer impossível, replicar a voz do Fred Mercury. Mas aquela dentadura pega de uma forma que eu não consigo mesmo, sabe? Então, cinebiografia, eu gosto também porque gera esses debates acalorados, né? Eu adoro isso, porque ficou parecido, não ficou? Ficou parecido, mas ficou caricato, sabe? Então eu acho que também o Bob Dylan, às vezes que ele aparece em público, que eu acho que daí é que as coisas que o Timothée Chalamet teve para se basear,
Eu acho que é sempre aquela cara chapada dele. Talvez ele seja esse cara chapado no dia a dia, mas eu acho que assim, isso eu concordo. Aquela coisa de acordar de manhã, acender cigarro, sair dedilhando o violão, duvido. Até porque era um cara que acordava de manhã querendo que o mundo explodisse, sabe? Então eu acho que não era assim. Acho que ali deram uma leve forçada. Mas ele cantando, de fato, eu consigo me conectar bastante. E você toca num ponto que me lembrou outra. A gente ficou conversando depois do filme, né? É, e não só esse lance de tipo, nossa, ele acorda de manhã, ele acorda de madrugada, o tempo todo, esse cara vai no banheiro levando o violão praticamente, né? E Sim. isso dá uma cansada assim, porque, tipo, amigo, na vida real, não, né? Dá menos, né? Mas ao mesmo tempo também, tipo, você falou, ah, é uma produção muito cara, né? Muito. Custou muito e tal. Mas a sensação que eu tive no final do filme é que, sei lá, 70, 80% desse orçamento foi para direitos autorais de música. Porque quando você pega ali, quase não tem diálogo no filme. É o tempo todo música. Sabe? Tipo, o cara acorda de manhã, pega um violão, acende um cigarro, começa a cantar. Entra uma personagem, fala duas frases, ele tá tocando outra música. Entendeu? Sai do apartamento, entra uma outra música. Gente, é o tempo todo. É um filme musical, né? Nossa, É um musical, né? é um filme musicado, né? O Bem tempo todo, musical. aquela trilha sonora o tempo todo. Então, São 40 músicas no total. a interpretação do Timothy nesse sentido é muito grande, porque é muito mais, né, dele aprender a tocar o piano, o violão, a Ele aprendeu guitarra, a tocar guitarra pro filme, inclusive. tudo isso exatamente, é muito mais ali, e a coisa um pouco do corpo no palco, do que grandes interpretações explosivas que qualquer outra cinebiografia deve ter, assim, daquele momento de explosão, de eu não quero ser mais assim, sai da minha vida e tal. Não tem isso no filme, ele não tem essa explosão, né? Até quando começa a ter uma virada na história dele, ele não explode, ele está sempre ali no Chapado. banho-maria, né? Naquele banho-maria ali de, né? Não ferve nem esfria, né? Agora, antes que a gente fique sem tempo, eu quero conversar com você sobre dois assuntos. O primeiro são os coadjuvantes ali que estão ali para apoiar o protagonista. A respeito do Edward Norton e da Mônica Barbaro, principalmente, né? Até vou excluir a Elle Fanning, que a gente até errou no primeiro bloco. Na verdade, o nome dela é Sylvie. E ela está ali para representar duas, três, quatro namoradas que o Dylan teve na época. O Edward Norton eu já enxergo um pouco mais assim de entrega, sabe? De tentar ser aquele cara que ele é essa razão, né? Ele é essa razão pro Bob Dylan de tentar transformar, deixar ele puro e não se entregar à tecnologia. Já a Mônica Barbaro, que faz a Joan Baez, eu acho ela aquela atuação, ela tá ali para cantar, né? Embora ela tenha uma linda voz, ela tá ali para cantar, né? Ela não faz muito mais do que isso. E canta muito bem, diga-se de Canta, passagem, né? canta. Eu acho que também tem um pouco da personagem ali, né? Tanto ela quanto a Fanning, elas são personagens que estão ali para assistir o Bob Dylan. Elas são espectadoras nessa história, Eu né? diria mais, né? Elas são moldadoras, elas moldam o Bob Dylan. Elas estão ali para inspirar indiretamente, mas o filme não assume que elas inspiram, mas o papel delas nessa história é essa, né? Essa personagem, pelo filme, né? Assim, eu não sou amiga do Bob, tá, gente? Mas assim, pelo filme, essa personagem ela entra na história para mostrar pro Bob, por exemplo, sozinho você não consegue, você tem que se juntar em parcerias. Você é um ótimo letrista, desde que pessoas mais famosas cantem por você para você ir para a fama. Vamos criar essa imagem, porque imagens são importantes, então vamos fazer uma dupla, de forma que essa dupla seja quase amorosa, porque o público gosta disso. Então ela está ali para, sabe, nesse lugar de pegar o completo desconhecido e torná-lo conhecido. Mas o filme nem deixa isso evidente. Ela tá lá, tipo, à deriva, né? Fazendo isso acontecer, mas o filme não mostra essa importância dela, né? Essa importância indireta, porque talvez não queira assumir isso. Mas ela entra na história dessa forma. Porque antes dela, ele é o quê? Ele é um cara que tá tocando música pro próprio ídolo, que tá gostando, tá sendo alcançado ali, alçado para cantar cover, e talvez ficasse nisso, né? Então, assim, eu acho que faltou aí do roteiro, da direção, assumir a importância dessa mulher na história. Ali na história ela ficou como uma espectadora, como uma musa inspiradora, de certa forma até frustrada, porque
ninguém tá dando valor do que ela fez ali, né? E aí vai cansando, obviamente, como os relacionamentos pueris, assim, que os dois se relacionam, mas por nenhuma razão no filme o Bob Dylan começa a agir de outras formas com ela, tu fica, mano, por que você tá assim, cara? A mulher não fez nada pra você e você tá tratando ela assim, sabe? São coisas inexplicáveis. Timothée Chalamet ganhou SAG Awards. E aí? Vocês acham que ele tem uma pequena chance de ganhar o Oscar de melhor ator? Rapidinho. Tudo pode acontecer, eu acho, né? Olha, O coração diz que não. assim, a mente também um pouco, né? Porque a concorrência também. Assim, se a gente fosse ir pela lógica, acho que o Ralph Fiennes deveria, até por Concordo. grau de entrega e tal, pelo trabalho, porque é muito mais expressivo, né? Mas tudo pode acontecer, porque a gente sabe que essas premiações têm muita campanha também, né? Gwyneth Paltrow tá aí para dizer É, como que as coisas acontecem. é, Então, assim, tudo pode acontecer, mas se fosse ligar pela lógica e até pelo coração, eu diria que o fato dele ter sido indicado já dá amigo, você tá num bom caminho, continua aí exatamente. trabalhando, vai fazendo o teu, tá tudo certo, parabéns, sabe? Mas é só, entendeu? Não é para tanto, assim, para essa validação toda. Pessoal, eu queria agradecer a presença de vocês nesse podcast. Adorei debater com vocês. Eu adoro quando o podcast é assim. Um gostou e o outro não gostou. Aí a gente troca ideia. Quando o podcast é só a gente levantando ou destruindo, até que destruindo é mais legal do que gostando, né? Mas enfim, eu gostaria, por favor, que vocês deixassem aqui espaços, né? Falem para o nosso público onde eles podem encontrar vocês, por favor. A gente pode conversar pelo Instagram, nosso Instagram aberto para conversar com o público, Cabine Secreta, ou Rafa e Janda, né? Eu tenho meu Instagram também, Janda também tem o dela. O meu é Jana Montenegro, @Jana Montenegro, Instagram, @Cabine Secreta, Rafael Rafa Henriques. Oficial. É, E a gente está sempre aberto a conversar em todos os canais, é a gente mesmo que responde, não é o estagiário, não tem bot. não tem bot. E a gente gosta muito de falar de cinema, então vocês todos são bem-vindos nesse papo de cinema. Venham papear com a gente. Perfeito. Agradecemos imenso o convite. Sei lá, eu me senti muito desafiada em falar desse filme, porque Sim que é era um bom. filme que eu estava muito disposta a gostar. Então, eu acho que, assim, apesar do que pareceu aqui, eu até gostei mais do que eu achei que fosse gostar desse filme. Mas é isso, eu acho que é um filme muito banho-maria. Ele não ferve nem esfria, fica ali no mais ou menos. E eu gosto daquele que assume, sabe? Vai com tudo. Então, assim, faltou coragem ali. Mas eu acho que é um filme que, gente, vai ver também, sabe? Vai ver para Claro. opinar. Campanha do Oscar tá chegando Pegou aí. ar-condicionado de cinema. Exatamente. Bom, Completo Desconhecido, vocês têm aqui o podcast, tem material lá no site, tem crítica em vídeo também aqui no YouTube e, enfim, a gente está sempre trazendo coisa nova. Oscar 2025 é no Papo de Cinema. E para finalizar, antes da gente se despedir, gostaria de pedir de novo, você, por favor, deixe seu comentário, se inscreva no canal, curta, se tiver no Spotify, na Amazon, na Apple, por favor, vá ali e nos avalie por 5 estrelas, que isso é muito importante. Dupla, muito obrigado e espero contar com vocês em outros episódios daqui para frente. Com Com certeza. certeza. Conte conosco. Um beijo.